Tito, capítulo 2, leitura do verso 11 ao verso 15. Nos diz assim a palavra do nosso Deus. Tito, capítulo 2, do 11 ao 15. Porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Cristo Jesus, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Diz estas coisas, exorta e repreende também com toda a autoridade, que ninguém te despreze. Quando nós olhamos a estrutura desta carta, Paulo escreve a Tito pedindo para que ele colocasse em ordem as coisas em Creta. Não apenas no aspecto da organização da igreja em Creta, mas considerando o mais importante, a vida dos crentes de Creta. Quando nós propusemos, então, esta série, Ponha em Ordem a Sua Vida, nós estamos falando justamente desta ideia. É um novo ano, começamos uma nova jornada. Não dá para embolar a nossa vida com os erros e os pecados do passado, ignorá-los como se eles não fossem atrapalhar o nosso ano de 2022. Muito pelo contrário, nós precisamos colocar as coisas em ordem. Se nós desejamos ter um novo ano, se nós desejamos ter novas atitudes, se nós desejamos coisas melhores para a nossa vida, precisamos então colocar as coisas em ordem. Neste processo de colocar as coisas em ordem, Paulo fala primeiramente a liderança. Não dá para você pensar numa igreja ordeira se os líderes não fazem jus a esta vida em ordem que Paulo está recomendando aos cristãos. Logo, passa primeiramente pelos líderes o desafio de ter uma vida que glorifica a Deus. Depois, a partir do capítulo 2, Paulo vai tratar com diversas áreas da igreja, com diversos grupos de pessoas da igreja. Ele fala primeiramente aos homens idosos, depois falará às mulheres, depois falará aos jovens e, por fim, que nós vimos na última semana, Paulo fala com os servos, com aqueles trabalhadores que estavam na igreja em Creta. Quando nós olhamos tudo aquilo que Paulo nos fala no capítulo 2, que foi tema das nossas mensagens nas últimas semanas, nós vemos o grande desafio que temos. E semana passada nós vimos que a preocupação do apóstolo Paulo passa principalmente por sermos crentes que testemunham de Cristo lá fora. E não só um testemunho de palavras, um testemunho com as suas ações. Crentes que vão ter uma vida exemplar para trazer e dar eco à mensagem do evangelho que eles estão pregando. Quando nós olhamos tudo isso que Paulo nos desafiou a ser e viver, irmãos, como é difícil. E mais do que difícil, como é complicado encontrar motivação para ser este cristão diferente, que seja luz no mundo, que seja sal na terra. Como é difícil nos motivar a ser pessoas melhores em um contexto tão ruim. Essa era a situação dos crentes em Creta. Lembre-se mais uma vez, qual era a situação daquela cidade? Uma cidade portuária, de passagem, recebia pessoas do mundo inteiro, diversas religiões, muita prostituição, imoralidade, paganismo, religiões que ofendiam a glória e a santidade de Deus. Esta era a situação em Creta. O comportamento ético, moral das pessoas de Creta não era dos mais exemplares, não era um comportamento que motivava os crentes a viverem uma vida melhor. É como se você olhasse ao seu redor tentando fazer o certo, quando tudo ao seu redor está errado. Como encontrar motivação? Para ilustrar isso, sabe aquela sala bagunceira, que todo mundo conversa, que ninguém respeita o professor, que nas provas o que vai melhor tira C? Qual é a motivação para de repente você ser um aluno brilhante? E o pior, qual é a motivação quando você sabe que chegando no final do ano, todo mundo vai passar? Nenhuma motivação.
É difícil encontrar motivação para ser alguém melhor, para ser alguém que glorifica a Deus, quando tudo ao nosso redor só parece ser trevas. E aí eu quero que você pense um pouco na sua vida. Porque também é difícil você querer ser um bom cristão quando de repente o seu pai não é crente. É difícil de repente você querer ler a Bíblia e seguir a palavra quando o seu marido não é crente e zomba de você quando você se arruma para vir à igreja. É difícil você querer ser um jovem cristão que se guarda sexualmente falando para o dia do casamento, quando todos os seus amigos, os seus primos, já estão vivendo uma vida de promiscuidade, de imoralidade sexual. É difícil ser cristão e fazer as coisas certas lá no seu trabalho, quando todos ao seu redor estão ali fazendo coisas erradas, práticas erradas, sem comprometimento com aquilo que é certo e ainda assim se dando bem. É difícil ser um cristão, um cidadão honesto, quando você olha a classe política do nosso país e vê todos os desmandos, quando você olha aqueles que são responsáveis por julgar a nossa nação na mais alta corte e ver tamanha vergonha de corrupção daqueles homens. É difícil você olhar para tudo isso e falar, eu serei um crente exemplar no mundo caído. Mas qual deve ser a nossa motivação? Será que a nossa motivação deve ser os nossos parentes, os nossos amigos, o nosso ambiente de trabalho? Será que a nossa motivação para amar a Deus e servir a Deus deve ser a condição ética do nosso país? Se essa for a nossa motivação, nós estaremos perdidos. Se isto for o meio pelo qual nós vamos nos motivar, se nós formos nos motivar olhando para as pessoas, olhando para o nosso pastor, olhando para a vida dos outros, nós nunca, jamais desfrutaremos de uma vida de santidade. Mas qual então deve ser a nossa motivação? Nós veremos 3 motivações citadas pelo apóstolo Paulo aqui no texto de Tito, capítulo 2, de 11 a 14. A estrutura de Paulo é muito clara. Ele desafia aqueles crentes a serem melhores e vai dar os motivos para que eles façam isso. Homens, sejam vocês sensatos. Mulheres, fujam da fofoca, fujam de picuinha, sejam exemplos para as mais novas. Jovens, sejam criteriosos em tudo. Servos, trabalhem com honestidade, com respeito, com empenho. E qual é a motivação para ter essa vida, Paulo? Ele nos coloca 3 coisas. Primeiro, a graça de Deus que nos salva. Segundo, a graça de Deus que nos preserva em seu amor. Terceiro, a graça de Deus que nos garante a glória futura. Ó que tremenda graça! Ó que tremenda graça! Graça que salva, graça que preserva, graça que nos dá a vitória. Vejamos então esta primeira motivação que devemos ter para viver esta vida em ordem, para colocar as coisas em ordem. A graça de Deus que nos salva. O texto começa com a expressão porquanto. Veja que o uso dessa palavra justifica tudo isso que eu acabei de dizer. Paulo está usando uma expressão aqui que liga aquilo que havia sido dito anteriormente, toda a ideia e proposta de uma vida em ordem, com aquilo que será dito adiante. Porquanto, diante do desafio de ter a vida em ordem, vejam agora as motivações. E ele passa a dizer a primeira: a graça de Deus se manifestou. E esta expressão cabe muito bem aqui. A graça de Deus se manifesta. Pode abaixar um pouquinho meu microfone, por gentileza. Quando nós pensamos na nossa vida sem Deus, é uma vida de trevas. A vida sem o Senhor é uma vida de tristeza, é uma vida de angústia, é uma vida de pecados, é uma vida andando segundo o curso deste mundo, andando segundo as inclinações do nosso coração, andando de acordo com a vontade de Satanás. É uma escravidão à condição caída. E imagine agora, para ilustrar esta condição sem Cristo, um mar extremamente revolto, uma tempestade negra e densa, onde você não consegue ver sequer uma ponta de luz, onde você não consegue imaginar sequer algum tipo de esperança, onde tudo o que você vê ao seu redor é só ondas e mais ondas, trevas e mais trevas. Esta é a vida sem Cristo Jesus, um mar revolto, que nos joga daqui para lá em meio aos nossos pecados. Agora imagine que no meio dessa tempestade, no meio dessa escuridão, no meio de toda essa situação pavorosa, você olha lá na frente e um facho de luz rompe o céu.
rompe as densas nuvens negras e ilumina aquele pequeno espaço, mas que já aponta para você uma esperança, que já aponta para você algo que pode trazer salvação para você. Esta é a proposta desta graça que se manifesta. É nós vermos a nossa vida em completa treva e de repente olhamos uma luz que brilha, brilha e brilha. E esta luz é Cristo Jesus. É uma graça que se manifesta quando tudo é só desesperança. É uma graça que se manifesta quando tudo é só tempestade. É uma graça que se manifesta quando tudo é só terror, quando tudo é só tristeza, quando tudo é só pecado, quando tudo é só ação do diabo em nossas vidas. A graça de Deus então vem e se manifesta para nós. Irmãos, imagine naquele último dia, quando mais uma vez o Senhor se manifestar, que glorioso será. Que glorioso será. É a luz no fim do túnel. É a graça que se manifesta. Pastor, e como isso nos motiva? Como falar desta graça salvadora nos motiva? Sabe qual o problema, às vezes, de nós não estarmos motivados a viver uma vida diferente? É porque nós não nos vemos nessa tempestade. A gente está lá pecando, vivendo uma vida desonesta, vivendo uma vida relaxada, vivendo uma vida sem Deus, vivendo uma vida sem escritura, vivendo uma vida sem oração, vivendo uma vida de frieza espiritual, vivendo uma vida de imoralidade sexual, uma vida de pornografia, uma vida de vícios que desonram a Deus, e acha que está tudo bem. E acha que não estamos em trevas. E achamos que não estamos nessa densa tempestade. Quando nós não nos vemos como alvos de uma graça que se manifesta em meio às trevas, nos falta motivação para servir a Deus. Imagine que você está numa praia, tomando sua água de coco, em plena segurança, tranquilo, sossegado. Você está ali, vendo seus filhos brincarem, talvez a brisa do mar vindo no seu rosto. Não há perigo nenhum. Agora imagina que um bombeiro vem na sua direção, um afoito, e pula em cima de você, e agarra você e começa a te puxar pelo meio da areia, dizendo, eu vou te salvar. Depois desse momento você vai dar um abraço no bombeiro e agradecer a ele? Não. Dependendo de como tiver o seu humor, você vai até brigar com ele. Fala, você está doido? Eu estou aqui, eu estou bem, eu estava tranquilo com minha água de coco, você vem se jogando para cima de mim? Agora imagine outra situação. Alguém que de fato está lá no meio da água, desesperado, em tempestade, aflito, angustiado, eu vou morrer, e aí vem um bombeiro, se joga em cima dele, ele está afoito, se debate, o bombeiro dá um murro no meio da cara dele para ele desmaiar e o bombeiro conseguir fazer o trabalho dele, e o bombeiro vai, arrasta ele de qualquer jeito, ficam alguns hematomas no corpo porque o bombeiro se esforçou enquanto ele se debatia, e o bombeiro coloca ele em segurança na areia. O que essa pessoa vai falar? Vai reclamar com o bombeiro? Não. Obrigado. No dia seguinte ela vai querer ir lá no batalhão, vai querer tirar uma foto, vai fazer uma homenagem no Facebook, porque ela entendeu que estava perdido. Porque aquela pessoa entendeu que ela estava na morte, que não havia solução, e que a atitude daquele bombeiro o salvou. O problema, irmãos, é que nós, em relação ao nosso pecado, achamos que estamos lá, na beira da areia, com água de coco e que está tudo bem. Nós não vemos a gravidade da nossa ofensa ao Senhor, que é santo, santo, santo. Então a gente vê ali um vídeo pornográfico, dá risada de uma piada imoral lá que vem no TikTok ou lá no WhatsApp. A gente compartilha as fofocas do grupo da família, a gente chega atrasado no trabalho, a gente vai vivendo uma vida desordenada e achando que está tudo bem. Se você acha que sua vida de trevas está tranquila e sossegada, você nunca vai entender o que é a graça de Deus se manifestando. É a luz que brilha em meio às trevas. Se você está sendo indiferente a uma vida em ordem, a uma vida que glorifica a Deus, comece a repensar quem você era sem Cristo e aquilo que Cristo fez por você. Esta graça se manifestou, mas que graça é essa? Claro que em alguma medida,
O Senhor age com a graça comum. E este também é um manifestar gracioso. O sol que vem sobre justos e injustos, a bondade de Deus que é manifestada em coisas simples do nosso dia a dia, no pão que comemos, na roupa que vestimos, na moradia que temos. E Deus faz isso para o justo e faz isso para o ímpio também. E esta é uma manifestação também da graça de Deus e da bondade de Deus. E também por entender esta graça do dia a dia, do sustento, da graça comum, nós já deveríamos nos esforçar para viver melhor, para viver em santidade, para colocar a nossa vida em ordem. Mas nem mesmo olhando essas coisas que o Senhor faz por nós, por vezes somos gratos ao ponto de nos motivar para servi-lo. Mas não é desta graça comum que o texto está falando. O texto está falando de uma graça que vai além desta. Uma graça especial, uma graça salvadora. Se todo ser vivente é alvo da graça de Deus em alguma medida por meio da graça comum, a graça salvadora é um privilégio dos eleitos. Mas aí veja que o texto vai nos dizer que a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Ora, pastor, nos parece aqui que Paulo está colocando alguma coisa do tipo como a expiação universal, ao invés da expiação limitada, ou que Paulo está defendendo talvez o pensamento arminiano, da ideia de que todos os homens podem ser salvos, de que a graça foi manifestada indistintamente a todo e qualquer tipo de homem. Isso não é aquilo que Paulo está dizendo. E é fácil nós vermos isso quando lemos primeiramente o capítulo 1, ao ver Paulo dizendo, para promover a fé que é de todos os homens. Não, a fé que é dos eleitos. A fé salvadora é dos eleitos e pertence aos eleitos. Ainda quando Paulo nos fala lá no verso de número 14, e nos diz assim: o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda a iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu. Há um povo exclusivo. Quando Paulo coloca esta graça que se manifesta salvadora a todos os homens, para você entender essa expressão, é só você olhar o contexto. Anteriormente, Paulo havia falado para todos os tipos de homens que estavam dentro da igreja. Para a humanidade que habitava a igreja de Creta. Paulo havia dado ordens aos homens, Paulo havia dado ordem às mulheres, Paulo havia dado ordem aos moços, Paulo havia dado ordem aos trabalhadores. A todos estes grupos, a graça de Deus se manifestou salvadora. Se manifestou salvadora às mulheres? Sim. Se manifestou aos servos escravos? Sim. Se manifestou aos homens anciãos? Sim. Se manifestou aos moços, aos jovens da igreja? Sim. A graça salvadora de Deus salva o pobre, o rico, o branco, o negro, salva o homem e a mulher. A graça de Deus salva todo tipo de ser humano. Mas a graça de Deus não é para todos os homens. A graça salvadora de Deus é para aqueles que creem. Essa graça é a graça dos eleitos. E é fácil nós vermos isto à luz de toda a Escritura. O Senhor escolhe os seus, a quem Ele se manifestará salvificamente. Veja o que diz o texto de Jeremias, capítulo 13, verso 23. Pode acaso o etíope mudar a cor da sua pele, ou o leopardo mudar as suas manchas? Então podereis vocês fazerem o bem, estando vós acostumados a fazerem o mal? De forma nenhuma. Precisamos desta graça de Deus, que vem ao nosso encontro, que transforma a nossa vida e que nos salva. Porque sem ela, nós jamais iríamos até o Senhor. Sabe por que muitas vezes a gente não quer colocar a nossa vida em ordem? Não é só porque a gente não entende a gravidade do nosso pecado. A gente também não quer colocar a nossa vida em ordem porque nós não entendemos esta graça salvadora. Ainda há um orgulho em nosso coração de achar que a gente pode se salvar pelas nossas obras. Ainda há um orgulho no nosso coração de ir lá, no meio do mar, prestes a morrer, achar que conseguimos nadar até a beira. Ainda há um orgulho em nosso coração de acreditar que existirá algum tipo de virtude em nós para nos salvarmos. Ah, pastor, nem parece que foi tão grande coisa que Deus fez, não. Porque, afinal de contas, eu até não era crente, mas eu sempre fui uma boa pessoa. Enquanto nós entendermos que há algum tipo de mérito em nós para a salvação, nós não teremos motivação para viver uma vida de excelência para a glória de Deus.
Agora, quando nós entendermos que foi pela graça salvadora do Senhor que veio e nos alcançou, então a gente se dispõe a mudar. Essa graça é a graça dos eleitos. E aqui nós temos um motivo a mais para a nossa motivação. O Senhor não salvou a todos. Por algum motivo, Ele escolheu a mim e a você. Nós falamos na teologia que esta graça é incondicional, que esta escolha não teve qualquer condição ou qualificação dos homens. Se nós olharmos o nosso grupo aqui, há pessoas distintas, cada um com uma história. Tem gente aqui que nasceu em um lar cristão, de igreja tradicional. Tem gente aqui que nasceu em um lar cristão de igreja pentecostal. Tem gente aqui que nasceu no mundão, com avô e avó dentro lá de um terreiro de macumba. E Deus salvou e está aqui. Tem gente aqui que veio de condição muito pobre, tem gente aqui que já teve condição melhor. Gente que estudou, gente que não estudou, gente que nasceu na cidade, gente que nasceu no campo. Deus nos escolheu por algum motivo que só Ele sabe. Ele não me escolheu porque Ele viu alguma coisa de bom em mim. Ele me escolheu porque Ele quis escolher. Irmãos, quando nós entendemos isso, o nosso coração se dispõe a servir a Deus e ter uma vida diferente. Senhor, não tinha nenhuma razão para o Senhor ter me escolhido. Nenhuma. Eu não prestava, mas o Senhor me escolheu. Não dá para eu ser indiferente a isso. Não dá para eu continuar vivendo uma vida desordenada diante da graça salvadora do Senhor que se manifestou a mim. O segundo motivo pelo qual Paulo coloca que nós devemos nos motivar é que a graça do Senhor não apenas nos salvou. Olha que coisa linda. O Senhor não apenas nos salva. O Senhor não apenas nos desperta para ver que estávamos mortos em nossos delitos e pecados. O Senhor também nos preserva neste amor e nesta salvação, educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente. Olha essa forma que Paulo fala que nós devemos viver. No presente século, ou seja, neste contexto de mundo mau, neste contexto de perversão, de imoralidade, é neste mundo, é neste século, nós viveremos de forma diferente. Piedosa, justa e sensata. Sensata, justa e piedosamente foi a forma como Paulo havia recomendado que todos os grupos deveriam viver. Os homens, as mulheres, os moços e os trabalhadores. Principalmente a palavra sensata apareceu para todos os grupos. Vivam uma vida equilibrada nos seus sentimentos e nas suas ações. Vivam uma vida piedosa. Isso foi uma orientação dada aos líderes. Esta foi uma orientação dada às mulheres. Vivam uma vida justa. Aos homens, sejam vocês respeitosos. Aos jovens, sejam criteriosos em tudo. Aos trabalhadores, sejam vocês honestos. Vivam uma vida de justiça. E para que vocês vivam essa vida já no presente século, olha o que o texto diz. O Senhor nos educa. Quer uma motivação para você colocar a sua vida em ordem? Deus não está apenas te cobrando, não. Ele está se dispondo a te educar para isso. Ele está se dispondo a te ajudar a ser aquele homem que tem a vida em ordem, que nós aprendemos aqui. Ele está se dispondo a educar você para ser aquela mulher que tem a vida em ordem, conforme nós aprendemos aqui. Ele está se dispondo a educar você, jovem, a ser criterioso em todas as coisas, conforme nós aprendemos aqui. Ele está educando e disposto a educar você para ser um trabalhador e um profissional com a vida em ordem. Ele não apenas exige, mas dá todos os meios para que nós consigamos atingir o alvo. Louvado seja Deus por isso. Não é uma meta inalcançável, inatingível. Não é algo que Ele vai exigir lançar sobre nós e falar, vai, se vira, encontra um jeito, uma forma. Não. O Senhor nos dá toda a instrução. Quando lemos o texto lá da carta de Timóteo, falando sobre a Escritura, o texto nos afirma que a Escritura é útil para fazer com que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra.
A boa obra no trabalho, a boa obra em casa, a boa obra como homem, a boa obra como líder, a boa obra como jovem. O Senhor já nos deu a Escritura para nos habilitar, para nos educar a praticar toda boa obra. O Senhor nos deu a igreja, capacitou líderes aqui, pastores, para nos educar a toda boa obra. E o Senhor nos deu o Santo Espírito. E sobre a ação do Espírito Santo, o texto nos fala: para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos de forma diferente no presente século. Como que nós vamos renegar a impiedade e as paixões mundanas? Não pense que você vai conseguir isso sozinho. É o Espírito Santo que nos faz fazer isso. Já viveu aquela experiência de acontecer algo assim que te irrita muito? E aí você para e pensa e fala: rapaz, se fosse uns 10 anos atrás, eu acho que eu tinha quebrado a cara desse camarada. Mas hoje eu não fiz isso. Hoje eu reneguei a impiedade e as paixões mundanas. Ah, pastor, semana que vem carnaval, se fosse uns 3 anos atrás, não ia ficar um dia em casa. Mas agora, eu disse não às paixões do mundo. E disse não às impiedades. E disse não ao álcool, e disse não à imoralidade sexual, e disse não ao homossexualismo, e disse não à agressividade, e disse não à luxúria, e disse não ao palavreado impróprio, ao linguajar com palavrões, e disse não ao desrespeito, não por qualquer competência que haja em mim, mas porque a ação do Espírito Santo freou o mal que há no meu coração, ao ponto de agora eu virar e falar: puxa, alguma coisa mudou. Eu já não faço aquilo que fazia antes, eu já não estouro como eu estourava antes, eu já não brigo como eu brigava antes, eu já não falo como eu falava antes, eu já não como como eu comia antes, eu já não bebo como eu bebia antes, porque o Espírito Santo atuou em meu coração, e agora o que eu sou é nova criatura em Cristo Jesus. Porque o meu Deus não apenas me salva, mas muda a minha vida, transforma o coração, coloca o homem numa nova condição e educa-nos para ficarmos firmes no seu amor, para sermos perseverantes na salvação. Talvez no seu coração bata aquele medo: pastor, mas será que eu vou conseguir ser crente até o final? Será que eu vou conseguir chegar lá? Irmão, a boa notícia é que Deus trabalha pela nossa santificação. A boa notícia é que o Senhor educa-nos para viver já no presente século, de forma sensata, justa e piedosa. E essa expressão no presente século é muito importante, porque às vezes a gente pensa o seguinte, que Deus só vai mudar a nossa vida lá no novo céu e na nova terra. Ah, Deus, aqui eu sou um miserável mesmo, vou continuar vivendo em pecado até o dia que o Senhor voltar. E às vezes a gente até se apoia nisso para viver pecando. A carne é fraca mesmo, pastor. Aqui, o senhor sabe, tudo é pecado, a gente caiu, então, sou miserável, pecador, vou pecar mais um pouco. E aí o texto vem e fala: não, tudo bem que lá a obra vai ser completa e plena, mas já no presente século, ele nos educa e molda o nosso coração para vivermos para a sua glória. Que esta verdade te motive. Pastor, eu preciso colocar minha vida em ordem. Mas será que eu vou conseguir? Você vai. Em nome de Jesus, você vai colocar a sua vida em ordem, porque o Senhor nos educa para isso, porque o Senhor nos capacita para isso, porque o Senhor deu a sua palavra para isso, porque o Senhor entregou a sua igreja para isso, porque o Senhor na cruz do Calvário morreu e pagou o preço para que você hoje vivesse uma vida sensata, justa e piedosa, já no presente século, ainda que isso se complete de forma plena na eternidade. Então se motive, porque vai dar certo. Não precisa duvidar não. Bota o seu joelho no chão, começa a buscar a Deus, começa a ter essas atitudes diferentes, que Deus fará coisas novas na sua vida. Porque às vezes a gente tem medo disso. Pastor, mas será que vai valer a pena eu mudar todas as minhas atitudes como esposa agora, nessa altura do campeonato? Vai valer a pena. Pastor, será que vale mesmo a pena eu mudar? Será que eu vou conseguir romper com isso? Vai! Porque o Senhor vai te educar, te preservar e te preparar para isso. Em nome de Jesus. Terceiro motivo que deve nos motivar a colocar a nossa vida em ordem. A graça de Deus nos garante a glória futura.
aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda a iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso e de boas obras, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória de Cristo Jesus. Quando nós lemos Apocalipse, capítulo de número 11, nós vemos ali que o Senhor desafia a sua igreja a testemunhar. Ele fala que esta igreja, suas testemunhas, terão tempo de 1260 dias para proclamar o Evangelho, para falar do Evangelho. Após isso, as bestas se levantam contra a igreja. O dragão é solto. Ele virá para perseguir a igreja, para matar a igreja. E o texto vai nos dizer, lá em Apocalipse, que os homens da terra farão festa, trocarão presentes, no momento em que a igreja estiver calada, silenciada e morta. Essa é uma realidade que se aproxima. Alguns países aqui da América Latina aprovaram o aborto, a liberação das drogas. E não havia nas ruas o choro e o lamento de mães com os filhos que estariam perdidos agora nas drogas. Ou o choro e o lamento dos defensores dos direitos das crianças que serão assassinadas pelo aborto. O que havia nestas cidades era festa, alegria. O povo festeja aquilo que traz a ira ao coração de Deus. E se aproxima o dia em que a igreja será calada. Algumas falas e palavras já são bloqueadas lá no YouTube, no Facebook. Jovens nossos estão sendo calados dentro das suas escolas. Um jovem compartilhou comigo na sexta-feira o seguinte: pastor, teve lá na minha escola um trabalho sobre aborto. E a professora falou: olha, quem é contra o aborto fica desse lado e quem é a favor fica do outro. E ele disse que, para o espanto dele, só ele, sozinho, na sala, ficou do lado contrário ao aborto. E ele compartilhou comigo e disse o seguinte, que depois daquele dia, ele é motivo de zombaria, de perseguição, de ofensas, de distratos dentro do seu ambiente acadêmico. E o mundo festeja, tripudiando sobre nós. Mas sabe o que isso tem a ver com esperança? Porque o texto lá de Apocalipse nos diz que enquanto tudo isso estiver acontecendo, quando a situação for irreversível, porque não pense que votando em A, B ou C, a coisa vai mudar. O mundo caminha para esta direção da apostasia, da perseguição da igreja, do calar os nossos direitos. O mundo caminha para isso. E enquanto o mundo estiver lá festejando, zombando desta igreja que conseguiu ser calada, por meio das leis, por meio da guerra, por meio da perseguição, enquanto o mundo estiver ali festejando sobre o nosso corpo, diz o texto de Apocalipse, que no céu, uma trombeta tocará e Cristo se manifestará nas nuvens com poder e muita glória. Ao ponto que os homens que estavam a rir da igreja, agora olham admirados e aterrorizados, porque Cristo chegou. Porque Cristo chegou. E diz o texto de Apocalipse, que aqueles que morreram, que aquelas testemunhas de Cristo que foram caladas, serão colocadas em pé, ressurgirão, ressuscitarão
para viver a eternidade com Cristo, em glória, triunfo, vitória. Aguardando a esperança e a manifestação gloriosa de Cristo Jesus. Esta deve ser a esperança que nos motivará a colocar a vida em ordem. Mas por que, pastor, colocar a vida em ordem? Porque pode ser que vão zombar de mim. Pode ser que darão risada de mim. Pode ser que eu perca o meu curso. Pode ser que eu perca o meu emprego. Mas eu tenho uma esperança. Que Cristo gloriosamente despontará no céu. E resgatará a sua igreja. E salvará o seu povo. E reunirá os seus eleitos. E viveremos para sempre com Ele. Glória a Deus por isso. Motive-se com esta verdade. Motive-se com esta certeza. E saiba e creia que Cristo Jesus voltará. Porque Ele ressuscitou. E vivo está. E reina. E em breve voltará. Para remir os seus. Para fazer para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Que a glória futura seja a sua motivação. Que a certeza de que há para nós uma esperança que transcende o tempo presente, seja a sua motivação para colocar a sua vida em ordem. Você vai começar a ter novas atitudes e talvez o seu chefe não reconheça. Você vai começar a ter novas atitudes como mulher e talvez o seu marido nem ligue para isso. Você vai começar a ter novas atitudes como jovem, dizendo não para algumas coisas e talvez você vai perder amigos, vai perder seu namorado ou sua namorada. Talvez coisas muito ruins aconteçam para você. Mas vale a pena colocar a vida em ordem. Primeiro, porque a graça de Deus te salvou. Segundo, porque a graça de Deus te preserva. E terceiro, porque este Deus gracioso voltará para resgatar a sua igreja. Se isso não te motivar, é porque você não é crente. Se isso não te motivar, é porque você não conhece a Jesus. E se você não conhece a Jesus, nada disso que eu falei faz sentido para você. Mas se Cristo já fez diferença na sua vida e no seu coração, então creia na graça, creia na esperança da perseverança e creia na esperança da glória por vir. E se isso ainda não brilha em seu coração, se isso ainda não faz sentido na sua vida, então entregue hoje mesmo a sua vida para Jesus. Entregue o seu coração para o Senhor Jesus Cristo. Entregue a sua vida dizendo: Senhor, venha governar sobre o meu coração, sobre a minha vida, sobre o meu lar, sobre a minha casa. Põe a minha vida em ordem, Senhor, em nome de Jesus, porque eu quero ter a esperança da salvação, eu quero ter a esperança da perseverança, eu quero ter a esperança da glória futura, para colocar em ordem hoje a minha vida para a glória do Senhor. Vai andar com a vida bagunçada até quando? Ponha a sua vida em ordem e faça isso pela motivação certa. Faça isso pela motivação certa. Paulo termina o capítulo 2 falando a Tito: Tito, dize estas coisas, exorta, repreende com toda a autoridade, que ninguém te despreze. Eu tenho certeza que eu atendi a este chamado que Deus fez para Tito e se estendeu a mim, de dizer estas coisas. Nós falamos coisas duras aqui nas últimas semanas. Chamamos a atenção dos homens, dos líderes. Falamos coisas difíceis para as mulheres num contexto de tanto feminismo. Falamos coisas duras na semana passada, chamando a atenção da miséria que somos, às vezes, no ambiente de trabalho. Mas, irmãos, essa é a responsabilidade daquele que se põe aqui a pregar com fidelidade a palavra. Dize estas coisas com autoridade. E a autoridade não está em mim. A autoridade está na palavra de Deus. É Deus quem está te desafiando a ter uma nova vida. E agora fica o desafio para você, porque o texto diz que ninguém te despreze. Você pode desprezar tudo o que você ouviu nos últimos dias aqui na nossa igreja, essa coisa de colocar a vida em ordem. Você pode desprezar esta mensagem que fala sobre a graça salvadora, sobre a perseverança e sobre a esperança. Você pode desprezar aquilo que eu disse para você. Não é a mim que você vai desprezar. Você está desprezando a palavra do próprio Deus, que com autoridade foi pregada aqui. O convite a você
Ponha a sua vida em ordem. Que a graça que nos salvou, que me salvou, salve a você também. Pastor, ainda dá tempo? Dá. Ainda dá tempo. Ainda dá tempo de, nesta vida em trevas que você está vivendo, despontar a luz de Cristo no seu coração. Pastor, mas será que eu tenho jeito? Tem. O sangue de Jesus é poderoso, precioso, para purificar o homem de toda e qualquer iniquidade, para fazer um povo exclusivamente seu. Hoje é noite de salvação e Deus quer te salvar. Hoje é noite de salvação. Não despreze esta mensagem. Ponha a sua vida em ordem, em nome de Jesus.